Olá, famílias! Estamos aqui com mais um episódio do Pede para a Família, um podcast feito da pediatria para a sua família. E hoje nós estamos aqui com convidadas maravilhosas e um assunto extremamente importante, que é sobre a alimentação da criança. Meninas, se apresentem para a gente, por favor. Eu me chamo Jéssica, eu sou pediatra e gastroenterologista pediátrica. E é um prazer, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lúcia Gratão, eu sou nutricionista materna infantil, então eu cuido da alimentação tanto das gestantes quanto das crianças até a adolescência. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigada pelo convite. Excelente, né, gente? Já viu aí que é um assunto que é o dia a dia das mamães, né? Então, Lúcia, vamos começar aí com a primeira pergunta aí. Quando começar a introdução alimentar no bebê? Ótimo, essa pergunta realmente, né? Muitas pessoas têm dúvida. Vamos lá. Para o público geral, para as crianças em geral, a gente orienta que se comece a partir dos 6 meses. A partir do momento em que o profissional de saúde que estiver acompanhando essa criança identifique que ela está com todos os sinais de prontidão. Então, essa criança ela tem que estar sentando, ela tem que estar com o pescocinho ereto, né? Não tá caindo, sentado, ela senta sem apoio e ela cai. Então, não pode estar dessa forma. Então, se o profissional identificar que aos 6 meses essa criança está pronta para receber uma alimentação, ela vai começar. A gente não recomenda a introdução alimentar antes dos 6 meses, de forma alguma, até por conta da imaturidade do intestino dessa criança, por todas as outras questões associadas, né? E até porque o leite materno até os 6 meses, ele é o alimento principal. Agora, se a criança ela teve uma prematuridade, essa criança ela vai começar a comer depois. Ela não vai começar a comer ali nos 6 meses, como a maioria das crianças. Então, é necessário fazer o que a gente chama de cálculo da idade corrigida, que a gente vai corrigir a idade dessa criança para saber quando ela teria ali, de fato, os 6 meses e estaria pronta para começar a introdução alimentar. Excelente você pontuar sobre os prematuros, porque hoje a gente tem um índice muito grande de crianças prematuras, né? E a gente vê essa introdução mesmo precoce, muitas vezes não é por orientação profissional, é pelos pais. Então, fica bem enfático que a gente vai realizar pela idade corrigida dessa criança, né? Exatamente. E Jéssica, já aproveitando o gancho que a Lúcia já falou, né? E a gente precisa informar também esses pais o porquê de não introduzir essa alimentação antes dos 6 meses. Qual o risco para essa criança, qual o dano que eu posso causar, né? E muitas vezes também a gente recebe essas dúvidas, se eu iniciar antes, tem um risco maior de alergia para o meu filho, né? Então, sim, responde pra gente. Sim, é uma dúvida bem frequente, inclusive, né? Então, é muito importante a gente pontuar. Então, essa idade não é uma idade que é escolhida só porque tem o preparo neurológico. Então, não é só a prontidão, né? Então, claro que ele tem que ter esse preparo neurológico, esse amadurecimento, mas ele também precisa ter um preparo metabólico, que é o que a gente chama de programação metabólica do bebê, que é justamente em torno dos 6 meses que ele acontece. Então, o organismo vai estar pronto para essas mudanças que a introdução alimentar vai fazer. Então, ele vai produzir os hormônios que vão ser necessários para a introdução dos alimentos, ele vai estar preparado para sobrecargas de proteínas, que também vão ocorrer, porque se a gente introduz antes, a gente aumenta o risco da obesidade, a gente aumenta o risco de hipertensão, de sobrecarga renal e alergias. Então, se eu introduzo antes, né, fora desse período da imunidade, dessa janela da imunidade, eu vou aumentar o risco de alergia, assim como se eu introduzir posteriormente. Então, às vezes, os pais deixam de introduzir alguns alimentos nessa fase com medo da alergia e, na verdade, a gente está aumentando a chance de ter alergia se a gente esperar muito tempo. Por isso que os 6 meses é essa idade escolhida, porque o organismo ele já vai estar pronto para receber os alimentos, né? Jéssica, isso está incluído aquele chazinho que às vezes a vovó, as titias, né, até as mães dão ali com 2, 3 meses. Ah, não, meu bebê tá com cólica, eu vou dar um chá, eu vou dar um suco. Ah, não, suco não faz mal, né, fruta. Então, tá incluído esses riscos? Sim, a gente tem que aguardar os 6 meses. O suco, inclusive, ele vai mais para frente ainda, ele não faz parte da introdução alimentar, né?
Os chás, a partir dos 6 meses, conversando com o pediatra para ele orientar quais poderiam ser feito o uso, né? Porque a gente ainda não vai poder ter a introdução do açúcar, então o preparo da água para a gente minimizar a chance de ter infecções, né, gastrointestinais. E a gente também sabe que tem muitos chás que não são benéficos. Então, às vezes a gente, na intenção de tratar uma cólica, de tratar um desconforto ali do intestino, a gente pode causar um problema no fígado, né? Então a gente tem chás que prejudicam, que a gente chama de hepatotóxicos, que podem levar à toxicidade do fígado mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai introduzir para esse bebê. Então, sempre conversar muito com o pediatra. Chá né? é remédio, né? Exato. Exatamente. Ele tem ali os seus princípios ativos e não é uma coisa simples, então tem que ser muito bem orientado. Isso. Exatamente. Explica pra gente, Lúcia, sobre os tipos de métodos, né, de introdução alimentar, porque hoje a gente está aí na rede social e muitas mães já chegam naquela expectativa, eu vou realizar esse método, vou fazer dessa forma, né? Então, assim, explica para elas o que é, primeiramente, o método, né? E explicar como que deve ser a introdução alimentar diante de cada método desse. Certo. Bom, nós temos hoje, em resumo, né, gente? Porque todos os dias que a gente vai para a internet tem um nome diferente, a gente vai ler, acaba sendo, assim, mais ou menos a mesma coisa desses 3 que eu vou explicar. Primeiro, a gente tem aquele método tradicional, que possivelmente a maioria de nós que estamos aqui hoje, as mães que estão nos assistindo e nos ouvindo, elas possivelmente receberam esse tipo de alimentação, que é o método que tá ali do método tradicional. Então, o que é isso? A família ela vai introduzir esse alimento, geralmente com o auxílio de uma colher, e normalmente a criança ela não tem uma interação com esse alimento. Ela não pega esse alimento, normalmente ele já é levado pela colher na boca da criança, se sujou, limpa, né? Já passa, já raspa ali a colher, já coloca a comida para dentro de novo. E esse é o método tradicional. O método BLW, ou que a gente fala de Bliss, que é o método guiado, de alimentação guiado pelo bebê, ele é um método oposto disso. Então, o adulto, né, aquela pessoa que está ali o responsável pela alimentação da criança, ele não vai interferir. A criança ela vai se guiar por ela mesma e ela vai pegar os alimentos e vai comer. Então, a pessoa que está ali servindo aquele alimento, ali acompanhando a criança, ela não vai interferir de forma alguma. A criança vai pegar e vai comer os alimentos que ela escolher ali no momento que estão disponíveis para ela. E nós temos o terceiro, que é o método que a gente fala que é o método participativo, que é o quê? Que é a junção desses 2 últimos métodos que eu expliquei. Então, a criança ela vai ter a participação da pessoa ali, do cuidador, que vai dar essa comida com auxílio de uma colher. Só que a criança também vai ter a participação dela nesse processo, que é pegar esse alimento, sentir esse alimento. A gente sabe hoje que a criança, ela passa para comer, ela passa por etapas. Então, não é simplesmente a criança pegar o alimento e engolir e comer. A criança passa por um processo, até porque na introdução alimentar, a criança está aprendendo ainda a comer. A gente não nasce sabendo comer. A gente aprende a comer ao longo da nossa vida. Então, para a criança, por exemplo, a hora que ela vai ali para o peito da mãe, tem todo um processo ali que ela aprende aquela nova forma ali de deglutir aquele leite. A mãe também está se acostumando com aquele processo e os 2 vão aprendendo juntos. Com a comida, é a mesma coisa. Então, a gente aprende a comer a partir ali dos 6 meses. Então, é importante que a família ela entenda que a criança passa por passos. Então, primeiro, ela vai ter lá o passo de identificar aquele alimento, reconhecer aquilo como um alimento e não como, por exemplo, como um objeto que ela sabe que ela vai aprender que não é para comer. Ela vai tocar aquele alimento, vai sentir o cheiro daquele alimento, até de fato ela comer. Então, todos esses passos são extremamente importantes para que a criança tenha uma introdução alimentar efetiva. O método participativo hoje, ele é o mais recomendado pela maioria dos profissionais. Claro que nós temos profissionais que indicam e orientam o método BLW, a gente tem profissionais que indicam e recomendam o método tradicional, mas eu sempre falo que cabe à família escolher o melhor método que vai se adaptar para ela, né? Então, isso tem que ser uma escolha da família, junto com o profissional, estando bem orientado, para que consiga aí, de fato, fornecer uma nutrição adequada para a criança. E ver se a criança vai se encaixar aquele método, né?
Também tem Isso. crianças que não se dão bem com aquele método específico. Eu Exatamente. costumo até brincar com os pais, eu falo, quem vai escolher o método é o bebê, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem medo do BLW, então tem pacientes que as mães falam, eu tenho receio com engasgos, então tenho medo de praticar mesmo, né? E querem um método em que eles vão ofertar o alimento, ou outras mães que sonham com o método BLW, mas aquela criança que não tem o interesse, que não quer pegar no alimento. Então, quem vai escolher no final de tudo é a criança, né? Exatamente. Cabe a nós orientar bem e dar bastante informação E mesmo. respeitar o processo da criança, né? É isso. A gente consegue fazer orientações gerais, mas a gente vai acompanhando ali individualmente a criança no processo de introdução alimentar dela, que não acaba com 1 ano, ele vai até os 2 anos de idade, né? Muitas pessoas falam, até 1 ano, então a partir de 1 ano a criança tem que comer tudo. E não é assim. A introdução alimentar, ela vai até o 2º ano de vida. Esse aprendizado do comer. Então, é importante que a gente individualize, né? Perceba ali se a criança ela vai ter mais familiaridade ou vai preferir mais o método tradicional ou o BLW, por exemplo. E eu Os falo dois. assim, a expectativa, né? Que eu acho que dos pais, eu acho que gera muita ansiedade ali por esse momento. E muitas vezes isso até sufoca a criança, né? Então eu falo, gente, vai com calma na introdução alimentar. Como vocês já focaram que é um processo, é um aprendizado. E às vezes para o adulto é muito simples comer, é muito simples abrir a boca, é muito simples mastigar, é muito simples engolir. Para essa criança não, é sabor diferente, é textura diferente, é mastigar, é engolir. Então é um processo, ele tá em um aprendizado. Não vai ser do dia para a noite que ele vai aceitar. Então a gente também, eu gosto de orientar isso bastante para os pais, porque eles ficam, mas não comeu nada. Comeu 1 colher. Opa, 1 colher talvez é o suficiente para aquela criança. Não é um prato cheio. Muitas vezes você vai olhar ali, nossa, que pratinho lindo, comeu 1 colher. Tá tudo bem, né? Então a gente precisa individualizar esse processo da introdução alimentar. Não é igual para todo mundo, né? E hoje as redes sociais fazem os pais terem uma expectativa muito grande, aquele pratinho lindo, aquele pratinho colorido, né? E uma coisa que eu quero até que vocês falam aqui, a Jéssica ou a Lúcia, é sobre a introdução da sopa, que é uma coisa muito cultural, né? E os pais, muitas vezes, muitos falam para mim, não pode dar sopa? Mas como dá? Né? Então, assim, a gente sabe que não é uma regra não poder dar a sopa, mas também é importante que a gente oriente a ele como realizar, né? Explica pra gente. Então, realmente, aparecem muitas pessoas, né? Falando, a sopa. A sopa, realmente, ela é um alimento cultural nosso, né? E em determinadas regiões do país, ela é ainda mais cultural. E a gente sempre tende, na nutrição, a gente sempre tende a falar que o alimento, ele não é só ingestão de nutrientes. Ele está muito associado com a nossa cultura alimentar, com como a gente se identifica como pessoa, como a gente se identifica ali nossa população, nosso povo, né? Então, é muito mais do que assim, uma simples ingestão de nutrientes. Como que eu falo com as pessoas sobre isso? Uma sopa todos os dias, ela não vai nutrir ninguém, seja adulto ou seja criança, certo? Mas vamos imaginar que um dia você está ali com a sua família e vocês decidiram fazer sopa. A criança, ela faz parte da família, certo? Então, assim, não tem problema a criança, naquele dia específico, tomar aquela sopa, desde que esteja adequado à fase da vida dela. Então, por exemplo, né? A gente sabe que a criança, até os 2 anos, ela não pode consumir açúcar. Vou dar o exemplo do açúcar. Não pode consumir açúcar. Então, se a família está compartilhando um alimento que tem açúcar, esse nutriente ele não é adequado para esta fase da vida da criança. Então, ele não deve ser ofertado. No caso da sopa, se tiver ali os legumes, que seja o macarrão, o arroz, que tem em algumas sopas, tem ali todos os alimentos que a criança pode comer naquele período da vida dela? Tem. Então, não há problema que a criança compartilhe com a família aquela sopa. Agora, a sopa todos os dias, ela não é indicada para ninguém.
certo? Então... E tem a questão também de reconhecer o sabor dos alimentos, né? Então, eu sempre falo, pode dar sopa? Pode dar sopa, né? Com os nutrientes adequados e que não seja uma coisa tão frequente, uma situação frequente dentro de casa. Mas é importante oferecer os alimentos separados até para a criança reconhecer e para a gente saber também o que a criança gosta, quais são as preferências daquela criança. Então, se ela come cada alimento separadinho, a gente consegue ver no final do pratinho, ela preferiu o arroz e a abóbora, o feijão ela já não come tão bem. Então, é importante também para a gente poder fazer essa identificação. Isso. Só uma pontuação rápida, isso que a Jéssica falou é muito importante. As pessoas elas têm uma ansiedade muito grande de oferecer preparações mais complexas para as crianças a partir dos 6 meses. Eu acho que muito motivado pelas redes sociais, né? Que é receitinha, né? Uma série de coisas ali. E aí, isso que a Jéssica falou é muito importante, porque a criança, lembrando, ela está numa fase de aprender sobre os alimentos. Então, ela não sabe, por exemplo, que cenoura é cenoura. Se a cenoura estiver misturada num bolo de cenoura, numa panqueca de cenoura, num bolinho de cenoura, aquilo não é cenoura, ela é um bolo de cenoura. Ele contém cenoura. Então, é importante que a gente oferte esses alimentos de forma separada para que a criança reconheça que aquele sabor que ela está experimentando, que ela está comendo ali, ele está ligado à cenoura, ele está ligado à batata, ele está ligado à carne, para que realmente a criança identifique e conheça esses alimentos. Né? Então, isso é extremamente importante. E a orientação da sopa que eu também falo pode até fazer, mas não amasse tudo, não misture, isso. não liquidifique, Exato. por favor, né? Exatamente. É oferecer separadamente os alimentos. Então, às vezes é uma facilidade dos pais em cozinhar, em preparar aquele alimento, mas também é importante entender que é para dar separado, como a gente enfatizou. Exatamente. E uma dúvida muito frequente, assim, que a gente recebe sobre frutas, verduras e legumes, né? Quando vai começar a introdução. Tem alguma que eu não posso dar, principalmente as frutas ácidas, né? Os pais ficam com medo de oferecer. Tem alguma que vocês contraindicam? Assim, não dá isso que vai fazer, não é legal agora nesse momento. Eu não contraindico fruta. Então, quando a família chega referindo que percebeu, notou um sintoma, então, um sinal, né? Uma assadura, aí eu oriento reduzir o consumo de frutas ácidas, né? Então, laranja, acerola, morango, porque às vezes pode ter um pouco mais de assadura, ou alguma dificuldade, por exemplo, o bebê que está no período de introdução e tem um pouco daquela alteração do hábito intestinal. Então, é uma criança que já está com as fezes mais ressecadas, e aí eu oriento aumentar o consumo de alimentos mais laxativos e reduzir o consumo de uma banana, né, de alimentos que a gente sabe que podem contribuir para acabar ressecando um pouquinho mais. Mas contraindicar mesmo só se realmente tiver uma alergia, que precisa retirar aquele alimento. Então tá ou liberado. Algum outro problema, vai... um problema renal, né, que não possa comer algum alimento específico. Mas se for uma criança saudável, rígida, tá liberada todas as frutinhas. Ótimo. E sobre uma dúvida que é bem comum é sobre o engasgo, né? Muitos pais têm medo da introdução alimentar em relação ao engasgo. Então, a gente sabe que existe um reflexo que é esperado nessa fase. Muitas vezes os pais acham que a criança está engasgando. E eu queria, Jéssica, que você falasse um pouquinho sobre a diferença, que é o reflexo de gag, né? E esse engasgo, quando o pai vai ter que realizar essa manobra, né? Então, assim, isso eu acho que fica para ficar bem claro para as famílias. Certo. Então, o reflexo, ele se chama reflexo de gag. Ele é um reflexo natural do bebê, né? Natural mesmo, da musculatura. E é um reflexo protetor. Então, ele acontece para proteger a nossa via aérea. E por que ele acontece? Então, a criança, às vezes, a gente oferta uma textura em que ele não está acostumado ainda, adaptado. Então, por exemplo, um purê, algum alimento mais pegajoso que pode grudar na linguinha, no céu da boca. E aí a criança faz esse reflexo, que é como se fosse uma ânsia, né? Como se fosse vomitar mesmo. E, em geral, ele consegue expelir esse alimento ou colocar para fora, pela boquinha, ou deglutir, mas o reflexo ele consegue resolver aquela situação, né? Então ele não vai engasgar. Quais são os sintomas do engasgo? A gente pode ter uma obstrução total da via aérea ou uma obstrução parcial. Então esses sintomas eles vão variar de acordo com essa obstrução. Na total, muitas vezes a gente não consegue identificar logo de início que o bebê está engasgado. Então ele às vezes fica aquele bebê tenso, em que não consegue chorar.
né? Não consegue emitir o som, não consegue tossir, e a gente vai vendo ele ficar avermelhado, azulado, e a gente precisa fazer a manobra de emergência, né? E se não conseguir desengasgar aquele bebê, tem que ser acionado com prontidão o Corpo de Bombeiros, o SAMU. E a gente tem um engasgo parcial, em que o bebê ele pode tossir muito e ele pode vomitar, né? Ele também pode ficar avermelhado e que às vezes também é necessário a gente fazer as manobras, né? Essas manobras, aí entra já um ponto aí que eu gosto muito, que é essa orientação. Então, a melhor coisa que tem para uma família em momento de introdução alimentar é o conhecimento, a informação, para poder dar segurança no que a gente está fazendo, não só no preparo de alimentos, na oferta, mas também nessas situações de engasgos, de alergias, né? Então, eu gosto muito de uma coisa que está se tornando mais popular, né? Está vindo mais no conhecimento das famílias, que é a consulta pediátrica pré-natal, que em geral eu gosto já de orientar essas manobras nessa consulta, porque o engasgo ele pode acontecer não só na introdução, ele pode acontecer no aleitamento materno, num episódio de refluxo, com objetos, né? Então a família os cuidadores têm que estar muito bem orientados em como manobrar, em como realizar, e também, se não for possível essa consulta pediátrica, deveria ser uma coisa já informada na maternidade. Então, esses pais deveriam sair dali já sabendo como resolver. Porque por mais que às vezes a gente marque aquela consulta ali de 7 dias, e se o engasgo acontecer antes, né? Então, é importante você estar bem informado, com conhecimento para resolver essa situação. E os cuidadores também, né? Quem fica com essa criança quando os pais não estão, tem que ser orientado, Exatamente. Até as escolas, né, gente? Escolas. A escola deveria ter um suporte importante. básico. Sim. E isso deixa os pais muito ansiosos, né? Então, assim, hoje eu já oriento, e uma orientação que eu falo com os pais também, porque muitas vezes ali você demonstrar ali na hora, você não guarda. E eu falo, vêem vídeos. É feio? Eu sei que é da angústia, da desespero de pensar que pode acontecer com meu filho, mas quanto mais você vê, mais você memoriza, e na hora do desespero você vai conseguir realizar, né? Então, assim, ver aqueles vídeos na internet auxilia muito. A orientação, saber a técnica auxilia muito. E na hora de qualquer engasgo ter calma. E se você não está preparado, chama ajuda, né? Porque você salva a vida do seu filho com uma simples manobra. Exatamente. Né? Exato. E uma coisa, né, que é às vezes até meio polêmica, que é o uso dos temperos, né, na alimentação. A gente tem muita resistência muitas vezes da família, né? Coitadinho, mas vai comer sem sal. O que eu faço? Mas que judiação ficar sem açúcar até 2 anos. Então, assim, como que vocês abordam isso com as famílias, né? A importância de seguir essas instruções. Bom, em relação ao uso de temperos para o preparo dos alimentos, sempre tem que lembrar que a alimentação da criança nesse período ela tem que ser o mais natural possível. Então, a gente vai usar temperos naturais. Então, nada de usar aqueles temperos prontos que a gente compra no supermercado, né? Que é rico em glutamato monossódico, que tem uma série de estudos falando o prejuízo que esse composto da indústria causa para o intestino, para o cérebro do bebê. Então, temperos naturais estão liberados. Então, alecrim, coentro, tomilho. E é um momento também importante para a gente colocar ali aquele tempero da família, né? Então, sempre tem alguém ali que gosta de um tempero específico, deixar a comida ali com a sua cara. Então, este é o momento. No entanto, outros nutrientes, outros condimentos, por exemplo, picantes, também não são recomendados nesse período. A gente sabe, por exemplo, que o tempero picante, ele acaba tirando ali o sabor dos outros alimentos. Então, lembrando que a nossa intenção é que a criança reconheça aqueles alimentos que estão ali. E o sabor picante poderia, né, retirar um pouco dessa característica. Em relação ao sal, nós temos 2 recomendações hoje no Brasil. Nós temos uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que daí os meus colegas vão conseguir falar um pouco melhor que eu, que é uma recomendação que indica para que as famílias elas não ofertem sal até a criança completar 1 ano de idade. Então, seria, por exemplo, uma alimentação, ou a família, né, faz a refeição da família sem o uso de sal e adiciona por exemplo, para os outros membros adultos e que já podem consumir o sal ali no momento que forem comer, ou faz uma alimentação separada para a criança.
Já o Guia Alimentar para a População, para crianças brasileiras menores de 2 anos, que é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2019, eles orientam que a criança, ela pode comer uma alimentação baseada na alimentação da família, que já adianto, tem que ser uma alimentação saudável, de preferência seguindo as recomendações de sódio, né, que a gente fala, a nossa comida, a gente come uma alimentação muito salgada. Então, para seguir essa recomendação, a família tem que colocar ali uma comida mais sem sal mesmo. Então, eles orientam que a partir dos 6 meses a criança já poderia comer essa alimentação da família com essa quantidade mínima de sal. E a gente sempre orienta que isso é algo que tem que ser avaliado individualmente, que as famílias têm que conversar com os profissionais que estão acompanhando para identificar ali como que está a rotina dessa família, o que encaixaria melhor, qual seria a proposta. As 2 recomendações, elas estão corretas dentro das suas perspectivas, elas não estão erradas. Por exemplo, essa recomendação do guia, foram feitos muitos estudos para tentar identificar se isso geraria um impacto negativo para a população brasileira dessa faixa etária, e não foi identificado nenhum malefício dessa adição de pouco sal na alimentação da criança. Então, fica essas 2 recomendações. Quanto ao açúcar, de jeito nenhum, até os 2 anos de idade. A gente fala isso porque o açúcar está associado a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, a própria hipertensão pelo aumento do peso, o diabetes. Então, é um nutriente que só deve ser oferecido em pequenas quantidades a partir dos 2 anos de idade. Eu acho que a dificuldade do sal, 6 meses, é quantificar esse pouco, né? O pouco é muito relativo. Eu acho que a maior dificuldade para nós fica aí, né? A mãe usa o pouco. Quanto é pouco? Né? Acho que é essa a complicação. E assim, eu acho que no modo geral esse entendimento dificulta muito. Eu acho que por isso que às vezes a sociedade brasileira de pediatria é tão agressiva, porque como quantificar isso, né, no nosso meio? E outra, vai depender muito do paladar da família. Então, aquela família entende que aquela quantidade ali é suficiente e isso pode trazer malefício para o bebê, né? E o açúcar, eu acho que a gente, todo mundo já sabe cada vez mais, não só para criança, né? Como adulto, é um alimento que cada vez mais a gente está solicitando para que retirem das alimentações em geral, né? Então, assim, imagine uma criança que está num processo ali de programação metabólica da célula, onde eu estou fazendo o meu marco genético. A gente tem que evitar ao máximo desses alimentos que são ruins. E não é nem açúcar ali de colocar, né? Hoje estava conversando antes. Não é nenhum açúcar ali que você vai colocar de adição. É o açúcar que também está presente nos alimentos, nas preparações. Então, o bolo, ele tem açúcar. Sim. Então, ele não é para fornecer para a criança naquele período ali. Né? Isso, biscoito. Isso aí também é importante. Alimentos ultraprocessados, que é o quê? São aqueles alimentos que eles têm ingredientes industriais, ou seja, passaram por um processo extenso ali na indústria para que ele se transformasse naquele produto, naquela formulação industrial que a gente encontra no supermercado. Esses alimentos, eles não são recomendados para crianças até os 2 anos. Então, todos os alimentos que a gente encontra no supermercado, que a gente vai lá, lê o rótulo, que também é uma dificuldade das pessoas, até a gente mesmo, profissional de saúde, a gente não tem, às vezes, né, se perde ali no tempo para olhar o rótulo do alimento e ver o que de fato a gente está comendo. E é importante que as pessoas façam isso. E se tiver ali naquela listinha de ingrediente algum nome que você não conhece, que não seja familiar para você, então, um exemplo, sorbato de potássio. A gente não encontra isso fácil no supermercado para fazer em casa, né? Sim. Colocar isso na comida. Então, esse tipo de composto, ele deve ser totalmente evitado para criança até os 2 anos de idade. Então, nada de ultraprocessados para as crianças. E puxando já um pouquinho também sobre os alimentos, o suco, vamos falar um pouquinho sobre o suco, porque também é muito cultural, né? Querer introduzir o suco para a criança, principalmente ali aos 6 meses de vida. Não, e substituir, às vezes fala assim, ele come frutas? Não, ele não come, mas ele adora suco. Ele bebe água? Não, mas o suco... Em relação a isso, o melhor exemplo que eu dou é sempre a laranja.
Então, um bebê, muitas vezes, ele não vai consumir uma laranja inteira. Às vezes a mãe fala, eu ofereço, ele come uma metade da laranja. E quantas laranjas a gente vai precisar para fazer um copo de suco? Ali de 100 ml, às vezes 150 ml. Às vezes a gente precisa de 3 laranjas. Então, qual é a sobrecarga, né, de glicose, qual é a sobrecarga glicêmica que a gente está dando para aquele bebê? Muito maior. Então, a gente vai favorecer a obesidade nessa criança e que totalmente sem necessidade. Então, além dele que ele consome a fruta, ele vai estar consumindo a fibra, né? Então, tem todos os benefícios por trás do consumo da fruta e não do suco. Fora a questão, às vezes, muito de apetite. Então, eu falo, não é igual beber água, né? Tanto pelo processo de hidratação, quanto pelo processo alimentar. Então, às vezes, ele vai ali e toma só um pouquinho de suco antes do almoço. É o suficiente para inibir aquele apetite da criança, né? Justamente pelo açúcar que contém da fruta. Então, eu sempre oriento, não deve se consumir suco. E era um hábito muito comum. Então, por isso que eu falo, a informação, nesse momento de introdução alimentar, ela é essencial. Porque tinham muitas coisas que antigamente eram corretas, né? Eram comuns de serem praticadas, que hoje em dia a gente não pratica mais. Com base em estudos e artigos que a gente lê, né, e conhece todos os dias, a gente já tem novas orientações e tem motivos para essas orientações, né? Ainda mais para uma criança que eu brinco que está ali naquela dificuldade de aceitação de texturas, né? E aí ele já vem com o vínculo do aleitamento, né? Do leite ali, e é líquido. Então, para ele, o ingerir o suco é muito prático. Então, se eu faço isso, muitas crianças às vezes recusam os outros alimentos porque é uma criança que tem que parar para comer, é uma criança que ele vai ter que mastigar, ele vai ter que engolir. E o suco, vamos falar, em menos de 1 minuto, ele já engoliu, a facilidade. né? Então, e é gostoso, né? E é gostoso. É saboroso. É saboroso. Então, tem todo esse processo. Então, quando as pessoas me perguntam sobre o suco, a gente envolve tanta coisa e não tem essa necessidade, né? A gente tem que realmente estimular a ingesta dos alimentos mesmo, natural, principalmente ali nesse início da introdução alimentar. E tem ainda como piorar, né? Que são os sucos de pozinho, né? Ou de caixinha. Exato. Porque Pode não, ele piorar. toma todo dia o suco de pozinho. Aí eu quero desmaiar. Mas entra no mesmo critério dos temperos prontos, né? É muito prejudicial para as crianças. E uma coisa que a gente vê também, não falando só da introdução alimentar, muitas vezes é da facilidade da família em preparar os lanches para levar para as crianças na escola, né? Sim. Então, é bem cultural a inserção do suco nessa faixa etária. Sim. Às vezes a criança não bebia suco e acaba que começa a beber porque é uma praticidade. Então, a gente precisa mudar, né, essa escolha de lanche para a escola, e a partir do momento que a gente orienta os nossos filhos e que eles não conhecem o suco, eles não sentem diferença nenhuma. Então, por isso que eu falo, não apresenta, deixa para quando tiver mais velho, que a gente vai conseguir na escola mais benefício. Na escola eles vão ser apresentados. Justamente o que eu ia falar, às vezes não é nem só a família, a própria escola. Então, aquele trabalho já de ter nutricionista na escola, de ter toda essa orientação. Leva, né? Sim, exato. E mesmo, às vezes eu falo porque tenho filhas, né, já em idade escolar, minha filha, então, muitas vezes o lanche da escola faz parte ali sempre um suco, sempre tem um suco. E se você não manda, eles cobram, mas porque todo mundo tem suco e eu não tenho suco. Né? Então vamos orientar as mães, as que não tem muita saída, tem que mandar. Qual o ideal para mandar esse suco assim para criança? Então, a gente tem a faixa etária, né, que de acordo com cada faixa etária a gente vai ter o volume do suco que a gente pode oferecer ali ao longo daquele dia. Então, se a gente vai oferecer 150 ml para as crianças menores, né, eu sempre oriento postergar o máximo, porque muitas vezes é um caminho sem volta. Então, quando a gente começa a oferecer, a criança começa a gostar e começa a fazer parte ali da rotina dela. Uma coisa que eu faço muito com a minha filha, que dá certo, tem dado certo até hoje, é uma fruta e a água. Aí eu falo, o seu suco tá aqui, é só você comer a frutinha e ela até que aceita bem. Claro que em casa, às vezes em um lanche ou outro ela acaba tomando o suco, né? Mas é uma coisa mínima. Então ela toma no almoço e às vezes toma no lanchinho da tarde, quando não come uma fruta.
mas a gente tem que ter essa orientação, esses outros caminhos, né, para manejar, sempre mandar água nos lanches, que eu acho que para eles dá pra gente acabar substituindo, né, acabar dando uma amenizada assim na ingesta do suco. E a gente vê no processo da introdução alimentar, né, e os pais nos questionam isso, e também já saiu nas redes sociais, né, o porquê começar a introdução alimentar pela fruta, por que não começar a introdução alimentar pelo alimento salgado, né? Então, assim, é uma dúvida que muitas vezes as famílias nos trazem ali quando a gente está realizando o processo da introdução alimentar. Explica pra gente um pouquinho, Lúcia. Então, vamos lá. A questão da fruta, primeiramente, tem várias recomendações também. Assim como para a introdução alimentar, que tem vários métodos, né? Também tem vários profissionais, várias ali recomendações que falam que tem que começar às vezes com a fruta, aí começa uma semana com a fruta e só depois introduz, por exemplo, a refeição, né, completa. Outras recomendações dizem, não, você já tem que começar ali com 3 refeições, então a partir de 6 meses já começa com fruta, com almoço e à tarde também fruta. Então, assim, não tem uma recomendação, aliás, tem, né? Mas não tem, assim, uma coisa que é extremamente correta. A gente precisa avaliar individualmente. Então, por exemplo, tem famílias que que irão se sentir mais seguros se eles começarem com a fruta na primeira semana. Então, até para a própria família ali, para as pessoas, para os cuidadores irem se acostumando com essa rotina de ofertar a fruta ali no meio da manhã. Então, verificar como vai ser a aceitação da criança, verificar a dinâmica da família para aquele momento, verificar onde que vão ser feitas as refeições, onde que a criança vai se adaptar melhor. Então, essa primeira semana seria ali essa semana de adaptação. E na segunda semana a gente começaria, então, fruta no meio da manhã, mais o almoço, por exemplo, ali no final da manhã. E aí, depois, no próximo mês, iniciaria a fruta da tarde e a refeição, que no caso a gente chama de jantar, que seria ali no finalzinho da tarde. Agora, vamos supor, o Ministério da Saúde, por exemplo, já recomenda que a gente já inicie isso tudo junto. Então, vamos iniciar, então, a fruta no meio da manhã e já no mesmo dia, na mesma semana, a gente já inicia almoço e fruta da tarde. Então, caberá ali também à família verificar como que é a dinâmica, se eles se sentem seguros, né? Não adianta nada, por exemplo, a gente falar para a família fazer as 3 refeições se a família não está se sentindo segura, não tá observando que a criança não está ali pronta para aquelas 3 refeições, para aquelas 2 refeições. Então, é importante avaliar individualmente. O que a gente sempre fala é respeitar a criança nesse momento. Então, ao perceber que a criança não está mais disposta a continuar com aquele momento da refeição, interromper esse momento e depois, no outro dia ou na próxima refeição, começar novamente. Ter muita empatia, muito respeito por esse processo. Então, se a criança começou a ficar agitada, começou a chorar, começou a não se sentir mais confortável com aquela experiência, a gente encerra, respeita a criança naquele momento e começa na próxima refeição ou no próximo dia. Quando você falou aí dessa introdução, aí vem um questionamento também muito comum, que mas eu faço aleitamento materno, que horas eu vou dar, né? Ou, por exemplo, muitas vezes eu recebo essa dúvida, doutora, mas ele não almoça, ele come a fruta super bem e não almoça. Então, explica um pouquinho sobre a questão do aleitamento materno, ou até mesmo do uso de fórmula após a introdução alimentar dessa criança. Como que a mãe deve prosseguir nesses horários para que a criança tenha interesse pelo alimento? Bom, nesses primeiros meses de vida, até 1 ano de idade, o leite ele não deve ser substituído pela alimentação. Até porque o leite ele vai ser um alimento de segurança, né? Eu sempre falo isso, ele é um alimento de segurança para o bebê. Ele está acostumado desde que ele nasceu com o leite. E a gente simplesmente chegar com uma refeição nova e retirar este leite ali de imediato, né, não é interessante ali para a adaptação da criança. E também não é interessante para a nutrição da criança. Nos primeiros meses de introdução alimentar, do 6º até mais ou menos 8, 9 meses, até 1 ano para algumas crianças, elas vão comer uma quantidade menorzinha, porque elas vão estar conhecendo ainda esse alimento, vai estar conhecendo as refeições, vai estar conhecendo os hábitos alimentares da família, da sociedade em geral. Então, o leite, ele funciona como um alimento de segurança. Então, qual que é a recomendação? Para quem está em aleitamento materno,
o aleitamento materno ele deve permanecer a livre demanda para essa criança até o final do primeiro ano. E se essa mãe também se sentir confortável, e a criança também até os 2 anos ou mais. Se essa criança ela está em uso de fórmula, isso precisa ser avaliado junto com o pediatra, junto com o nutricionista que está acompanhando essa criança e verificar como que está o ganho de peso. Se a gente verificar que essa criança está ganhando peso além do que está recomendado e programado para aquele período, a gente vai dar uma reduzida nessa fórmula infantil, na quantidade que ela está usando, enfim. Agora, se a gente está percebendo que a curva de crescimento está crescendo de acordo com o que a gente estava esperando para aquele período, significa que está sendo adequado aquela quantidade de leite e de comida que a criança está consumindo naquele momento. Então, mais uma vez, né, como tudo na medicina, na biologia, na nutrição e tudo, depende. Então, precisa de uma avaliação individual em relação à fórmula infantil. Ao aleitamento materno, a gente segue livre demanda. Uma coisa importante, mas disso que você falou, que eu acabei de lembrar, é que, por exemplo, a criança não comeu, eu programei para a criança comer 11 horas da manhã e a criança não aceitou. O porquê que ela não aceitou? É interessante investigar. Então, por exemplo, ela está sonolenta, acabou de acordar imediatamente de uma soneca, ou você teve que acordar a criança, né? Porque tem isso também, a gente acorda uma criança para comer, né? Então, ela acabou de mamar. Ou ela acabou de mamar. O que aconteceu naquele momento ali que fez com que essa criança talvez recusasse aquela refeição? Então, sempre também ali dá uma verificada, que às vezes a criança a gente fala que ela tem uma autorregulação própria da ingestão, então ela sabe exatamente quando ela está com fome, quando ela está saciada. A criança ela não come se ela não estiver com o mínimo ali de fome, não é como nós que come porque a comida é gostosa, porque a comida tá bonita, porque foi alguém que fez. A criança ela vai comer na presença da sensação de fome. Então, se ela ingeriu água ou ingeriu alguma refeição antes, possivelmente ali imediatamente ela não vai aceitar a refeição. Então é interessante dar uma esperada, esperar um pouquinho e verificar ali o que aconteceu, tentar identificar e, na medida do possível, tentar adequar um horário melhor, respeitando ali a fome e a saciedade dessa criança. Jéssica, nós temos um alimento assim que divide opiniões, né? Que é o ovo. Tem muitas mães que têm muito medo, né, de ofertar o ovo ali no início. Como que você orienta isso para suas mães? Então, pacientes? o ovo, ele pode e deve ser ofertado aos 6 meses, justamente por conta dessa janela imunológica. Então, que a gente vai ter um risco menor de desenvolver alergias nesse período. É como se o nosso organismo, nossos anticorpos, eles estivessem adormecidos. Então, se a gente ofertar o alimento naquele período, a gente tem menor chance de reagir, de ter algum episódio alergênico, né? Então, muitas mães que têm receio, eu oriento às vezes como eu orientaria um paciente que já tem alguma alergia alimentar, mas ele deve ser oferecido todo, então a clara e a gema. E às vezes quando tem esse receio, eu oriento o quê? Ou ele só tem que ser muito bem cozido, né? Por a gente evitar o risco de salmonelose. Então, ela vai cozinhar um ovinho todo e ela pode oferecer no primeiro dia 1/4 desse ovo, no segundo dia metade do ovinho e no terceiro dia o ovo todo, né? Pode ser feita essa orientação se essa criança não tem nenhuma alergia, então ela pode consumir o ovo, né? Mas muitas vezes, não tem alergia, mas e se tiver com ovo? Então, sempre que tem esse medo, eu oriento, não dá em viagens, não dá em locais em que você está longe de uma emergência ou tem alguma programação para aquele dia, porque se realmente tiver alguma intercorrência, você tem um suporte, né? Essa orientação eu faço e essa forma de ser ofertado, mas ele deve ser iniciado aos 6 meses mesmo. E de preferência durante o dia, né? No Sim, almoço. porque você vai observar, né? Então, por exemplo, os meus pacientes mesmo que têm alergia alimentar, eu sempre oriento, ou dá, no caso das frutas, dá pela manhã, logo cedo, ou um alimento, um ovo, uma proteína que vai ser ofertado na hora do almoço, porque você vai observar aquele bebê ao longo do dia. Então, se ele começar a vomitar, se ele tiver alguma reação, você já tá acordado, né? Tá vendo. Às vezes tá dormindo e a mãe fala, acordei de noite e ele tava vomitando. Tinha jantado um ovo. Foi a primeira vez que a gente deu e ele vomitou diversas vezes. Então, ao longo do dia é melhor até pra gente identificar esses episódios mesmo. Exatamente. E a gente já falou várias vezes aqui sobre janela imunológica. Explique o que é essa janela imunológica para os pais. Então, essa janela, ela é esse período, né, do 6º mês, em que o organismo do bebê, ele vai ter essa facilidade dos anticorpos, ele vai ter menos reação. Então, é como se ele tivesse
preparado, ele está pronto para receber os alimentos naquela fase. E se eu postergar, então, eu vou dar um ovo só depois de um aninho, vou dar um ovo após os 9 meses. Depois que eu fizer a vacina, a gente já não vai ter mais essa janela, esses anticorpos, eles já vão estar mais reativos e a gente perde esse prazo. Por isso que a gente fala, não posterga, não deixa para dar a carne, deixar o ovo, o peixe, só lá mais para frente. Oferece no período exato, que é quando o organismo ele vai estar preparado e vai ter menos reação mesmo. Né? Então, é mais essa reação dos anticorpos, que vão estar, digamos assim, no termo mais fácil de entendimento, é como se eles estivessem adormecidos, eles não vão estar reagindo tanto para poder ter as reações alérgicas. Excelente. E também, Lúcia, em menores de 1 ano, né, a gente vê aí nas literaturas, e só que é muito cultural nosso, é sobre o uso do mel e sobre o uso da água de coco, né, que tem a substituição, às vezes, da água pela água de coco. Então, explica para os pais o porquê, né, de não fazer, o porquê de não usar o mel. Bom, o mel, ele pode ter alguns contaminantes, então, ali na produção dele, ele pode ter alguns contaminantes, principalmente, por exemplo, pode levar a uma doença chamada botulismo. Então, é importante que a gente evite ofertar esse mel, porque a gente não pode garantir que ele está isento ou não do patógeno desse organismo que vai gerar essa doença na criança. Então, é importante que o mel seja ofertado só depois dos 2 anos. Além disso tudo, ele é uma fonte de açúcar, né? Que, como a gente já falou aqui, o açúcar ele também só deve ser ofertado aos 2 anos de idade. Em relação à água de coco, a água de coco ela é um alimento que ela tem uma alta concentração de um nutriente chamado potássio. E o potássio ele é extremamente importante para diversas coisas do nosso organismo, desde contração muscular, ele tem um papel muito fundamental também na fisiologia dos rins. Então, se a gente sobrecarrega a criança com potássio, acaba podendo prejudicar ali uma série de mecanismos do organismo da criança. Então, assim como o suco que a gente conversou aqui, a água de coco ela também deve ser introduzida só após 1 ano de idade, com quantidades reduzidas, porque senão pode sobrecarregar a criança desse nutriente chamado potássio, e a gente não deseja isso. E enfatizar mais uma vez, né? Não substituir a água pela água de coco. Tem que ter um cuidado muito grande mesmo com a água de coco. É importante do mel, que às vezes as mães falam assim, não, eu não uso açúcar, eu adoço com mel. Né? É açúcar e é também, açúcar, né? Gente, ó, isso é importante falar. Açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, mel, açúcar do Himalaia, enfim, qualquer tipo de açúcar é açúcar, tá? Maltodextrina também, que a gente vê comum nos rótulos, que também é um ingrediente industrial, também é açúcar. Açúcar invertido, que a gente vê também no rótulo, também é um tipo de açúcar. Então, às vezes não tem açúcar no rótulo, mas tem maltodextrina. Né? No açaí que a gente come aqui, por exemplo, às vezes eles não adoçam com açúcar. Aí você vai, por exemplo, comprar, a pessoa fala assim, não, mas não tem açúcar. Mas aí tem lá a maltodextrina, a frutose, que é aquela industrial, ela que também pode ser adicionada nesses alimentos, também é um tipo de açúcar. E qualquer tipo de açúcar, dependendo do nome, da cor, da procedência, é açúcar. E a gente deve consumir. E aí muitas vezes também os pais falam assim, mas existe alguma forma que dá para eu adoçar ou fazer algum preparo pro meu filho que dê um gostinho mais palatável pro lado do açúcar? Tem, gente. Então, vamos lá. Alguns métodos. A gente utiliza, por exemplo, depois dos 9 meses, tá? Então, preparações complexas, lembrando, depois dos 9 meses de idade. Então, por exemplo, eu vou fazer ali, quero fazer um bolinho. Eu não posso adoçar com açúcar, com o que eu vou adoçar? Uma das estratégias é a uva passa. A uva passa, ela é um alimento que ela, como ela tá em passa ali, ela tá bem concentradinha, ela é bem docinha. Então, colocar a uva passa ajuda muito no processo de adoçar o alimento. Outros alimentos também que contribuem para adoçar sem açúcar é a banana e a maçã. Inclusive, a gente vê em muitos produtos aí que a gente compra, por exemplo, sucos, né? Aquele de caixinha industrializados. Você vê que metade dele é maçã, outra metade é suco, porque eles usam a maçã para adoçar aquele outro suco. Então, são alimentos aí que dá para usar como estratégia nas receitinhas para adoçar. E a tâmara, Lúcia? Tâmara também. Não. A questão da tâmara é que ela não é um alimento aqui comum do Brasil, né? E de fácil acesso. Né? Exatamente, é um produto caro. Mas quem tiver acesso à tâmara também é um excelente alimento para adoçar. Excelente.
É isso, né, meninas? Então, queríamos agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que tem muito assunto ainda que não foi discutido, porque é um assunto infinito, né? Sim, é um mundo. Eu sempre gosto de falar. A consulta de introdução alimentar, ela é uma consulta à parte. Porque não é aquele momento em que, às vezes, a criança vem doente e a mãe tira algumas dúvidas, porque o mês que vem a criança já vai se alimentar. Então, não deve ser feito dessa maneira, porque a gente não consegue esclarecer as dúvidas, acalmar as ansiedades, né? Dar toda a informação que é necessária. Então, eu sempre gosto de fazer uma consulta antes dos 6 meses, para fazer toda essa orientação, e uma logo após. Então, no finalzinho do 6º mês ou início do 7º, que é onde a gente vai avaliar se ainda restou alguma dúvida, alguma dificuldade dessa alimentação, se teve alguma complicação, então se tiverem engasgos, alergias, né? Alguma complicação com essa introdução. Então, repercussão do peso, se tem dúvidas em relação à quantidade de fórmula ou de leite materno que a criança está consumindo ainda, né? Então, eu sempre gosto de fazer essas 2 avaliações, né? Do antes e o depois. Porque é o mundo, né? Como a gente pode ver, é um assunto que parece infinito. Quanto mais a gente vai falando, mais coisa tem, mais a gente vai lembrando. É importante você falar isso. A consulta pré, né? A introdução alimentar. Para esclarecer todas essas dúvidas, que às vezes os pais só procuram depois, não deu certo, vou lá, ver o que não deu certo. E já tá, né, 9 meses, às vezes 10 meses, aí que vai procurar ajuda, né? Exato. Eu só vou fazer mais um ponto aqui, que eu acho que isso hoje também tá um boom muito grande antes da gente encerrar. Jéssica, existe alguma orientação específica para as crianças alérgicas à proteína do leite de vaca, em alguma forma, alguma orientação diferente da introdução alimentar tradicional que nós realizamos? Ótimo, é uma dúvida super frequente. Então, muitas vezes eu tenho pacientes que têm alergia e que eles vêm para essa consulta justamente para saber se pode ser da mesma forma que as outras crianças, né? Comer ou oferecer e eles comerem todos os alimentos, ou se deve ser feito de alguma outra maneira. Então, a introdução alimentar, ela não é uma receita de bolo, ela é individualizada, ela vai depender do preparo de cada bebê, né? Da prontidão, do momento que aquela criança tem, e principalmente para os alérgicos. Então, isso vai variar muito de acordo com o tipo de alergia que aquela criança tem. Se foi uma alergia que tem mais sintomas gastrointestinais, se é uma alergia que tem risco de anafilaxia, né? Que é fazer o edema de glote, inchar os olhinhos, a boca, fazer urticária no corpo. Então, isso vai depender desse tipo, dessa alergia, e do tipo da manifestação da reação, se é uma reação leve, uma reação grave, né? Porque vai ser individualizado. Então, se eu tenho pacientes em que foram sintomas muito leves, está muito bem estabilizado, eu posso fazer uma introdução igual para todos os outros bebês, liberar todos os alimentos para serem consumidos, exceto o que ele tem alergia. Se é um bebê que já tem um sintoma mais grave ou ainda tem alguma manifestação que pode ser confundida, se ainda é da alergia, por exemplo, à proteína do leite, ou se ele vai estar tendo aquela reação por conta de um ovo que foi introduzido. A gente pode orientar um alimento a cada dia, um alimento novo a cada dia, ou a cada 3 dias, dependendo de cada bebê, né? Que são as 72 horas para manifestar as reações gastrointestinais. Nos bebês já que tem reações graves, que a gente chama da FPAS, né, a sigla é FPAS, que é a síndrome da enterocolite, né, manifestado por uma proteína que a gente ingere, essas crianças, elas podem, inclusive, ter que fazer a introdução supervisionada, ou no ambiente ambulatorial, ou até hospitalar, porque vai depender dessa reação, né? Então, ela vai ser individual, para cada bebê é individual, e para o alérgico, mais individualizada ainda. Então, a gente sabe que o alérgico tem seus diferenciais e realmente tem que ser acompanhado também por profissionais especializados, nutricionista, gastro, né? É um acompanhamento ali em conjunto. E às vezes até outras especialidades, como fono, né, também. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar. E acredito que esse é um outro podcast que a gente tem para fazer, porque é muitas dúvidas. Então, com certeza, vocês voltarão aqui. E a gente encerra hoje o podcast, né, com esses assuntos aí importantíssimos. E agradecer vocês, meninas, e aproveitem, viu, famílias, porque esse assunto é riquíssimo e tenho certeza que vai tirar dúvida de muita gente.